Graça e paz, hoje nós vamos estar falando sobre a forma de culto da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como eu falei lá no primeiro vídeo, tem um conselho, tem o presbitério, tem o sínodo e depois o Supremo Concílio. Mas esse assunto vai ser lá para frente, para depois desse estudo sobre a forma de culto. O conselho quem determina os horários de culto de um determinado local. Em algumas regiões os cultos começam 6 horas ou 7 horas da noite, 7h30, alguns 8 horas, dependendo do estado, dependendo do clima. Tem muitas igrejas presbiterianas que não tem uns horários assim, todos no mesmo momento. Temos culto terça e quinta, algumas igrejas têm todos os dias. Algumas igrejas são quarta e sexta. Então, os dias certo mesmo não posso falar pelas demais igrejas, posso falar pela que eu congrego. Terça, culto de oração. Quinta, culto de estudo. Eu já frequentei a igreja presbiteriana que a terça era culto de estudo e na quinta era culto de oração. Já frequentei igreja que na quarta tudo ao mesmo tempo, é o culto de estudo e depois a oração. Temos nas sextas-feiras ou na segunda, algumas igrejas têm um dia da semana, visita nos lares, visita nas casas. O sábado geralmente é usado para culto de gratidão a Deus, um aniversário, um casamento, festividades, o culto dos jovens, culto da UPA, o CP, o MP, ou o PH, ou da SAF. Nós vamos estudar sobre isso lá para frente, o que são isso na igreja presbiteriana, para você que não conhece. Os horários de culto na igreja presbiteriana, geralmente 1 hora, 1h30, 2 horas mais ou menos de culto. Algumas igrejas chegam a 2 horas. Mas nós temos uma forma de culto que não pode passar, às vezes passa um pouquinho por causa de anúncios, festividades, algumas coisas assim. A igreja ela passa um pouco do horário, ou a mensagem, ou alguma coisa ali, um louvor que foi cantado. Às vezes passa um pouquinho, mas a igreja presbiteriana ela toma o cuidado de andar na linha, na forma de culto que Deus agrade. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Eu já ouvi pessoas falando que tem igrejas que o pastor ou um membro, um líder, recebe a revelação lá na hora e lá na hora ele vai começar a falar. Isso não é forma de culto na nossa igreja. Tem pessoas que chegam do nada em certas igrejas e rapidamente ela ganha uma oportunidade para ir lá na frente para falar algo. A nossa igreja também não funciona assim. Não é desse jeito, tem que haver uma preparação. Você tem que ser conhecido, você tem que ser uma pessoa que verdadeiramente você mostre que realmente condiz com o que a Escritura fala. Então a igreja presbiteriana não sai dando oportunidades como as demais igrejas. Tem muitas outras igrejas também que não é presbiteriana também, que adota esse método. E é o melhor que tem. Por quê? Porque você não pode deixar qualquer um ir lá na frente para trazer uma mensagem, pessoas que muitas vezes você nem conhece. Aos domingos, geralmente nós temos aqui, onde eu moro, às 9 horas da manhã a escola dominical. Já eu frequentei igrejas que a escola dominical começava às 10 horas. Em alguns lugares pode começar às 8, não sei, não estou envolvido. Mas eu falo assim porque deve ter algumas igrejas, alguns locais que é melhor mais cedo ou mais tarde, dependendo do clima. Às vezes está muito calor para as pessoas ir, às vezes está muito frio. E um horário adequado no qual as pessoas podem cultuar a Deus com tranquilidade, né, com conforto muitas das vezes. Então varia, depende do conselho da igreja presbiteriana. À noite, geralmente 6 horas, 7 horas, 7h30, 6h30, até 8 horas. Não vi falar de igreja presbiteriana que começa às 9. Pode ter, né? Dependendo do clima, como eu falei, pode, não ouvi falar. Mas os horários adequado ao quê? A muitas das vezes a pessoa chegar, a pessoa se acomodar ali na igreja para prestar um culto agradável a Deus, conforme Romanos capítulo 12.
o nosso culto racional. Então a igreja presbiteriana, ela tem um princípio regulador do culto. Ela tem uma forma de culto. As igrejas presbiterianas é ensinada, nós temos uma constituição no qual mostra os deveres da igreja num geral. Tanto para receber membros, quanto para a aplicação da ceia, para a ordenação de pastor, para a escolha de presbíteros, de diáconos, superintendentes da escola dominical, professores da escola dominical, professores, muitas das vezes, algumas igrejas adotam o método de ter uma sala reservada para as crianças para ensino na linguagem delas, para que seja melhor o aprendizado da palavra. E assim vai. Então a igreja presbiteriana, ela tem toda uma organização. Ela tem uma constituição e essa constituição, ela precisa ser seguida para quê? Para que haja o bom andamento do culto. Mas o principal da igreja presbiteriana é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há culto. Sem a palavra de Deus não existe igrejas nenhuma. Sem a palavra de Deus a igreja presbiteriana não é nada. Ou seja, tudo, a constituição, a forma de culto, os horários, o que é colocado ali num culto, tudo tem que estar de acordo com a palavra. Se ferir os princípios bíblicos da palavra, aí já não é culto. E sim algo do homem para si mesmo. O apóstolo Paulo ele fala isso, cultua a si mesmo. Ou seja, as pessoas prestam culto para si mesmo, porque Deus não vai aceitar esse tipo de culto. Várias vezes no Velho Testamento, pessoas adentraram a presença de Deus. Nós lembramos de Saul, que foi precipitado e quis fazer as coisas do jeito dele, e Deus não aceitou. E Deus já tinha mostrado como é que era a forma de se achegar a ele no Velho Testamento, e Saul foi punido. Ele perdeu o trono. E assim é nos dias de hoje. Nós precisamos compreender. A nossa igreja, ela é uma igreja que está focada na palavra, que ela está sendo direcionada pela palavra. E sem a palavra nós não somos nada. É bom lembrar, meus irmãos, também que tem igrejas presbiterianas mais fracas, tem igreja mais forte, tem igrejas presbiterianas que seguem à risca a doutrina, tem outras igrejas que já precisam de uma revitalização, uma reforma na palavra, no modo de culto, não na palavra de Deus, mas deles. Ou seja, em todos os lugares vocês vão ver fraqueza, vocês vão ver pessoas falhas. A igreja presbiteriana, ela não é perfeita. Em si mesmo, ninguém é perfeito. Então são pecadores que adentram a igreja, são pecadores que estão à frente da igreja, são pessoas passíveis da corrupção, são pessoas que, se não se cuidar, se não tiver um compromisso com Deus, facilmente elas vão andar por outro lado, vão ter forma de piedade, porém elas não têm piedade. Forma que eu digo é aparentemente pela pregação, pelo louvor, pelo dia a dia, pelas visitas, a pessoa aparenta estar ali fiel a Deus, mas porém por dentro ela está toda destruída, ela está em trevas, ela não tem um compromisso com Deus. Por isso nós não devemos olhar para a igreja assim como uma igreja perfeita em si mesma, mas devemos olhar para a igreja perfeita em Cristo Jesus, quando esta adota a palavra de Deus, está de acordo com a doutrina da palavra, está de acordo com as formas do culto. Então veja bem, você não vai encontrar uma igreja que seja 100% perfeita. Lá entra pecadores, lá entra pessoas que têm erros, têm falhas, estão ali lutando contra os seus defeitos, aprendendo a cada dia, tirando algo da sua vida que estava atrapalhando e acrescentando louvor, adoração, conhecimento da palavra de Deus. Pessoas que são transformadas dia a dia, e há uma transformação diária. Todos os dias eu aprendo algo da palavra, e todos os dias eu tiro algo da minha vida que está atrapalhando, e muitas das vezes eu não percebia. Então olhe para a igreja dessa forma. Não olhe para a igreja como um super-herói, como algo que você ali vai sempre se alegrar com ela. Vai ter decepções na igreja. Vai ter muitas das vezes coisas acontecendo, você vai sentir falta de algo que era para ser feito e não foi feito.
né? Você muitas das vezes era para fazer e você não fez, a igreja também vai sentir sua falta. Você era para se doar mais, era para ir mais, era para buscar mais e muitas das vezes você não faz. Então tem tudo isso na igreja. Porém, este é o método que nós usamos na igreja presbiteriana. Então veja bem, a palavra de Deus, a constituição, cultos, finais de semana e semanais, dependendo do local, os horários variam, mas a forma litúrgica, a liturgia do culto é o mesmo para todas as igrejas presbiterianas. Oração, meditação, louvor e adoração a Deus e a exposição bíblica da palavra de Deus. Esses não pode faltar num culto, numa liturgia presbiteriana.